dia, quarto ano. Meus amores, hoje é sexta-feira, dia 30. Estamos iniciando a nossa aula de ciências com a nossa atividade de revisão para o nosso exercício de verificação que irá acontecer hoje, nossa última atividade avaliativa. Bom, vocês receberam aí os conteúdos que nós precisamos estudar para as nossas atividades e nós começamos com o sistema solar. Esse conteúdo está no nosso livro na página 7, então peguem o livro de ciências, por favor, e nós vamos ver sobre essa formação do sistema solar. Bom, o sistema solar, gente, ele é composto por uma estrela maior, né, a estrela chamada Sol. Ele é composto pelos planetas e pelos corpos astronômicos menores, ou seja, os asteroides, né? Esses aí são os que ficam orbitando ao redor do Sol e fazendo trajetórias quase que circulares, na verdade, né? São trajetórias elípticas. E aí vale salientar para vocês que a trajetória de cada corpo celeste, ela é realizada no seu tempo. Gente, o nosso sistema solar, ele é composto por 8 planetas. Nesses 8 planetas nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Gente, junto a esses planetas, existem os satélites naturais que os acompanham. Por exemplo, a Lua, ela é o satélite natural da Terra, certo? O Sol, ele é a estrela que nos fornece luz e calor, né? O planeta em que nós vivemos, chamamos de planeta Terra, certo? A Lua, o único satélite natural. E aí, quando vocês forem estudar, vocês vão estar vendo, gente, em relação a tudo que temos no sistema solar. Vocês vão ver que os planetas, eles são corpos celestes que giram em torno das estrelas, né? De estrelas como o Sol, e também eles não possuem luz própria, certo? Daí vocês vão ver que todos os corpos celestes que existem no sistema solar, eles estão ligados ao Sol por meio da gravidade. Esse é um dos motivos pelos quais, né, o nosso sistema se chama sistema solar. Gente, no sistema solar ainda existem objetos ou corpos celestes que são menores, como os planetas anões, que é o caso aí que vocês viram de Plutão, que foi desclassificado como planeta, certo? Bom, o nosso próximo conteúdo é sobre a Terra e os seus movimentos. Nós sabemos que, assim como os outros planetas que estão no sistema solar, o nosso planeta, né, a Terra, ela não fica parada lá no espaço sem fazer nada. O nosso planeta, gente, ele realiza os movimentos de rotação e os movimentos de translação. O movimento de rotação, ele é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu eixo, no seu eixo imaginário. Esse movimento, ele leva 24 horas para poder ser realizado, né, por completo. E as suas consequências são os dias e as noites. Isso acontece, gente, porque o giro que a Terra realiza, certo? Todo aquele giro que a Terra faz é no sentido de oeste para o leste. E, portanto, vocês vão ver que os raios solares eles vão iluminando progressivamente um lado e depois o outro lado, certo? Já o movimento de translação, ele já é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, vamos lá. Rotação, movimento que ela realiza em torno de si mesma. E translação, o movimento que o planeta Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento, gente, ele leva 365 dias e 6 horas para poder ser completo, certo? Essas 6 horas, elas vão acumulando. E a cada 4 anos que elas vão se juntando, elas formam, então, mais um dia, que é correspondente ao dia aí que vai para o mês de fevereiro, que nós estudamos, né? E que temos a formação do ano bissexto. A consequência imediata desse movimento aí, do movimento de translação, são as estações do ano, certo? Isso acontece porque a órbita com trajetória elíptica que a Terra faz determina a intensidade com que os raios solares cheguem à superfície terrestre. Isso por causa da inclinação que o nosso planeta tem, que ele não é totalmente redondinho. Ele apresenta várias variações de intensidade em diferentes áreas. Então, vocês vão ver que quando no hemisfério norte está recebendo raio solar, lá no hemisfério sul, ele está recebendo com menor frequência. Então, temos aí o verão, o inverno, o calor e o frio. O nosso próximo conteúdo, nós temos aí sobre a matéria, certo? E nós vimos que matéria é o quê?
tudo no nosso planeta, né? Tudo, seja ele elemento vivo ou não vivo, que é composto por alguma substância que possui massa e ocupa lugar no espaço, é chamado de matéria. O conteúdo sobre matéria, ele está na nossa página 15 do livro. E nós vamos ver alguns exemplos. O ferro, por exemplo, ele é um exemplo de matéria. Já uma barra ou um pedaço de ferro, nós chamamos de quê? De corpo, certo? Os corpos sólidos, nós sabemos aí, né, que eles vão ter uma forma definida, né? Geralmente, eles são mais resistentes, nós conseguimos pegá-los. Então, sobre a matéria, vocês vão ver sobre os estados físicos da matéria, vocês vão ver sobre as mudanças dos estados físicos da matéria, certo? E aí, sobre a matéria, sobre as propriedades da matéria, eu vou revisar com vocês através aqui, tá, de uma demonstração das matérias que eu separei aqui para vocês. Então, nós vimos aí sobre o sistema solar, vimos sobre os movimentos da Terra, certo? Vimos sobre os planetas, né? Agora nós vamos falar, gente, rapidamente aqui, sobre o nosso conteúdo, né? Relacionado aí, então, à matéria. Então, vamos a uma aula de ciências aqui de uma maneira diferente. Deixa eu fechar aqui o meu livro para demonstrar para vocês. O tema da nossa aula agora será aqui, ó, transformações da matéria. Bom, nós estudamos que tudo ao nosso redor é matéria, como essa mesa, como as canetas que estão aqui, a roupa que eu estou usando. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais, né, sobre essas transformações da matéria. Bom, vamos começar da seguinte forma. Se nós observarmos no nosso dia a dia, nós podemos perceber, né, que muitos materiais eles sofrem alterações. Por exemplo, quando eu vou ao supermercado, olha aqui, ó, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu compro o arroz, ó. O arroz, quando eu compro no supermercado, ó, ele vem aqui, ó, o arroz cru, certo? Olhem bem como que é o arroz cru. Vocês podem pegar aí na casa de vocês para vocês poderem observar. O arroz cru, né? Ele tem aqui um tamanho e um formato. Porém, quando esse arroz vai para a panela e eu cozinho o meu arroz, olha só, quando a gente cozinha um arroz, o que acontece? Ele modifica tanto o seu tamanho quanto o seu formato, ok? E a essa modificação aí, nós temos um chamado, algumas transformações, elas são chamadas de transformações reversíveis. Elas podem ser desfeitas, certo? As transformações reversíveis são aquelas que eu consigo desfazer. Um tipo de transformação reversível, tá? Um tipo de transformação reversível, vocês vão ver que ela recebe o nome aí de transformações física. Então, a transformação física são aquelas que não produzem nova substância na matéria. Elas continuam a mesma coisa. O que vai alterar são o seu tamanho e a sua aparência. Por exemplo, eu tenho aqui tirinhas de papel, certo? Se eu pegar essa tirinha de papel, ó, e rasgar, tô rasgando as tirinhas de papel. O que vai alterar aqui na minha tirinha de papel é o tamanho, o formato, mas ela vai continuar sendo o quê? Uma folha de papel, ok? E aí, então, isso é um exemplo para vocês de uma transformação física. Porém, né, depois das transformações físicas, vocês vão ver que nós temos aqui transformações irreversíveis. As transformações irreversíveis são aquelas que não podem ser desfeitas, ok? Dentro das transformações irreversíveis, tá? Nós temos aí as transformações químicas. E essas transformações químicas é aquela que a composição muda, que altera a sua origem. Por exemplo, se eu tenho um palito de fósforo, certo? E eu risco esse palito de fósforo. Ao acender esse palito, ele irá queimar, certo? Ele não poderá voltar
a ser o que ele era antes, tá? O palito, quando ele acende, ele queima. O que acontece? Ele não pode voltar ao que ele era antes. Gente, nesse caso, eu estou modificando, tá? Essa matéria. Sendo assim, eu também tenho esse exemplo com ferrugem, os alimentos que entram em decomposição, certo? Então, eu tenho para vocês aí mais alguns exemplos. As reversíveis, por exemplo, eu posso aqui pegar um copo com água, certo? No estado líquido, coloco na forminha aqui de gelo, né? Tem água no estado líquido, coloquei na minha forminha de gelo. Essa forminha foi para o congelador. O que acontece? A minha água aqui, ó, passa para o estado quê? Sólido. No estado sólido, eu vou ter, ó, os cubinhos de gelo que eu coloquei aqui para vocês poderem observar. Eu tenho uma transformação aqui, ó os cubinhos de gelo aqui, ó. Nesse caso dos cubinhos de gelo, ele fica sólido, eu tenho uma transformação reversível física. Se eu quiser voltar para o estado líquido, é só eu pegar esse gelo, derreter e ele vai retornar, né, para o seu estado da forma inicial, que é o líquido. A mesma aqui, gente, eu vou dar um outro exemplo para vocês, que no caso é irreversível. Se eu tenho aqui os meus lápis de cor, no momento em que eu aponto o meu lápis, fiz ponta no meu lápis, o que acontece? Ó, eu consigo pegar as pontas do meu lápis e fazer voltar o que era antes? Não, eu não consigo. Então, aqui, ela fica o quê? Irreversível. Então, fizemos aí, gente, a nossa revisão do conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Uma boa semana, um bom final de semana para vocês, né? Um bom encerramento aí das avaliações. Beijo grande, meus amores. Tchau, tchau.